Mas a gente vai falar agora com o nosso colunista, Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Onde você está também está muito frio, você está em São Paulo? Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Estou em São Paulo também, gelado aqui, enfim, agasalhado. A massa veio com muita potência, né? Temos que agora esperar ela perder energia, vai demorar um pouquinho. Tá certo, mas vamos lá, vamos com friozinho, em pleno outono, né? Mas vamos lá, Wagner, dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, detectaram a derrubada de 1.197 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica em abril. 54% a mais, né, do que o registrado no mesmo mês do ano passado. É como se a cidade do Rio de Janeiro inteira desaparecesse, né? É a pior situação para o mês de abril dos últimos 15 anos e pela primeira vez na história desse sistema, os alertas mensais de desmatamento ultrapassam 1.000 quilômetros no mês de abril. Quer dizer, é um alerta mais do que vermelho, é preocupante, como a gente sempre está falando, até parece que a gente fica repetindo, né, Wagner? Mas é isso, mas o cenário está cada vez pior, é isso? Veja, Marilu, isso, do meu ponto de vista, deixa claro o fracasso da política de controle de desmatamento do atual governo, que na verdade não existe, né? É um fracasso também no Conselho Nacional da Amazônia, né? E aí se envolve o vice-presidente Mourão, que é ele que coordena o trabalho. É um fracasso desse sistema que o Ricardo Salles criou lá quando estava como ministro, né? Essa rodada de conversação que ele criou para avaliar, né, se vai ou não vai realmente multar quem comete a infração do desmatamento. Enfim, todo esse pacote, né, que foi muito bem montado, é preciso ser dito, está trazendo os resultados que eles querem agora, que é de fato, na verdade, ampliar, não é, a área desmatada da Amazônia para tentar consolidar um tipo de ocupação que nós sabemos que não é adequado para os interesses da população brasileira, também não é interessante na escala internacional, porque gás de efeito de estufa que está sendo levado principalmente pelo desmatamento no meio da queimada. Enfim, então, na verdade, o coroamento, né, de toda essa sequência de ações que foram tomadas aí para que, na verdade, o desmatamento fosse, digamos assim, um grande eixo de penetração na Amazônia. Isso é o que está sendo claramente colocado em questão, né? E conduzido por militares, né? O atual presidente vive dizendo que ele é capitão, então é militar, e o vice-presidente, né, Mourão, general, ainda que já aposentado, mas é um general. Então, isso gera realmente muita inquietação, Marilu, porque muda muito, né, a visão que os militares tinham da própria Amazônia, né? Sempre eles quiseram integrar a Amazônia, é verdade, né? Integrar no sentido de ter articulação com o restante do território brasileiro, mas havia uma visão um pouco mais estratégica, um pouco mais elaborada, até eu diria, né? Eu acho que quem está no comando hoje não tem nem sequer uma elaboração estratégica, né? Vai fazendo as coisas meio de forma meio atabalhoada, entendendo que a ocupação do território é simplesmente estar presente no território. Nós sabemos que existem outras formas muito mais inteligentes, né, de se fazer presente a partir de simbologia, a partir de controle de fronteira, a partir de manutenção das comunidades que lá estão, que são, na verdade, as grandes salvaguardas, né, de tudo que está posto. Você tem povos originários que vivem há séculos nessas áreas e elas estão preservadas. Então, de fato, precisa... Esse é um ponto, Manu, que a partir de janeiro eu espero que a gente possa rever totalmente, né? Preciso ter ações enérgicas, rápidas, né? E sinalizar a mudança o quanto antes, porque a manter-se esse ritmo, de fato, o processo é devastador, né? Exato. E, Wagner, de acordo com esse relatório, né, a terra indígena Yanomami, né, localizada aí nos territórios, né, nos estados de Roraima e Amazonas, ocupa o topo do ranking de risco. Em abril foi o segundo território indígena mais desmatado na Amazônia, com uma área de floresta derrubada equivalente a 100 campos de futebol. Quer dizer, a terra indígena Yanomami está sofrendo de todos os lados, com todas as ações que você pode, inclusive, destrinchar um pouquinho, né, Wagner? Veja, Marilu, a grande questão que está posta aí é a mineração, né? E associado também ao cultivo de arroz. Nós sabemos que desde a época da própria criação, da institucionalização, na verdade, né, da terra indígena, houve já conflito com produtores de arroz naquela ocasião, naquele momento, gerou uma polêmica, etc., já tem alguns anos, só para refrescar a memória de quem está nos acompanhando. E, na verdade, você tem, então, esse entrelaçamento, né? A gente estava discutindo justamente ontem eu estou falando agora depois do dia da aula, então eu sempre lembro de discussões que fizemos ontem com os alunos,
E houve um projeto, por exemplo, nos anos, primeira década de 2000, né, na época do governo Lula, evidentemente, de produzir o que foi chamado na ocasião de políticas territoriais, chamado Territórios da Cidadania. O que era o Território da Cidadania, Marilu? Era você considerar, na verdade, as condições sociais, culturais, econômicas, né, presentes em uma certa área, a partir da qual você faria uma intervenção. E tem um mapa belíssimo, que até se tivesse me lembrado, eu poderia projetar aqui também, que mostra claramente uma presença do Estado por meio desse território da cidadania, que foi, na verdade, adentrando tanto na Amazônia e também no Nordeste. Ou seja, você passa a ter áreas onde o Estado não era tão presente por meio de uma ação articulada envolvendo comunidades e envolvendo também órgãos estatais, né? Esse tipo de ação não é hoje sequer considerada como possibilidade. E, na verdade, você passa a ter, então, com a ausência do Estado, a penetração de negócios ilícitos, né, os mais diversos. Aí você vai do desmatamento à mineração ilegal em terras indígenas. E tudo isso porque não se tolera, na perspectiva do governo atual, a presença de povos originários com vastas áreas. Entende-se que eles não teriam direito a essas áreas, que há um desperdício de território, pouco utilizado, enfim, uma série de argumentos absolutamente frágeis que são lançados nesse momento, né, e que, na verdade, corroboram essas ações ilícitas que levam ao desmatamento e, especialmente, ameaçam aos povos originários, com destaque agora, como você lembrou bem, para os Yanomamis, né? Eu não tive a ocasião de assistir, mas já me repercutiram comigo, né? Parece que teve um desses garimpeiros ilegais, parece, inclusive, estar se vangloriando no YouTube, mostrando como é que as estratégias que ele usou para fugir da Polícia Federal. Está chegando a esse tipo de situação, né? Uma espetacularização do crime. Veja que ponto nós estamos chegando. Quer dizer, o indivíduo comete um crime, não basta isso, ele ainda se torna um influencer, né? Ele passa a divulgar essas ações numa rede social e isso ganha visibilidade, inclusive com alguma aderência de algumas pessoas. É assustador, né? Tal nível de impunidade. O indivíduo ele se sente à vontade para fazer a impunidade e para divulgar a impunidade, né? É algo realmente estarrecedor. Esse é o ponto que estamos hoje, né? E que tem levado, Marilu, se você me permite acrescentar esse aspecto, que eu acho que é muito importante, o Cláudio Ângelo, que é jornalista, né? E também o Rubens Barbosa, em momentos diferentes, fizeram duas matérias muito interessantes, dois artigos de opinião, na verdade, mostrando que a Amazônia hoje ela está ao Deus dará, né? Ela está voltada e dominada pelos setores ilícitos, os mais diversos. Aí você pode pensar em desmatamento ilegal, a mineração ilegal, prostituição ilegal, enfim, tráfico de drogas, enfim, estão transformando, na verdade, né, a Amazônia numa área onde você vai ter a predominância do ilícito. E isso é muito preocupante, porque nós estamos falando de uma área muito vasta, né, com uma presença estrategicamente, ao longo dos anos, reduzida do Estado. Então, para você depois reverter esse cenário, é algo realmente muito demorado, muito lento, e é um desafio, né, que nós vamos ter que enfrentar, espero, com outro governo a partir de janeiro desse ano. O desafio é grande. Sem dúvida. Já que você falou desse youtuber, sim, eu tenho conhecimento, né, desse youtuber, e ele usa muito nas falas, né, dele, enfim, fazendo campanha para o Bolsonaro, dizendo que em 2022 é Bolsonaro na cabeça, vai arrebentar de novo, né? E ele critica aí as forças, né, de segurança que estão presentes, as poucas forças de segurança presentes nessas áreas, né? E que para o presidente tomar providência, para o presidente Bolsonaro ver isso. Quer dizer, parece que existe exatamente essa conivência, né, Wagner, do próprio presidente da República em relação aos garimpeiros, né? Ele sempre está citando, né, esse youtuber sempre está citando o presidente e ofendendo os indígenas, dizendo que é uma raça de gente que não merece você nem dar um prato de comida, que é uma raça de gente imunda, quer dizer, completamente racista, e nada acontece. Quer dizer, além de ser a prática ilegal mesmo, existe esse elemento que é racista e nada acontece. E ele tem a identificação, o YouTube sabe, quer dizer, todo mundo sabe, né? E por que não acontece nada, né? E essa questão, realmente, em relação aos indígenas, é criminoso também, não é isso? Essas ofensas, né? Esses atos criminosos, né? Essas falas criminosas, né, Wagner? Dúvida, né? Está na Constituição brasileira, né? O crime de racismo, ele
absolutamente já enquadrado, né, com uma série de regulamentações, e esse poderia ser, inclusive, também por essa situação, né, enfim, digamos, no mínimo comunicado, né? E eu não vejo, Maru, porque justamente eu não quero dar audiência da público para esse tipo de intervenção, né? Embora já vários alunos me mandarem, me conversar, etc., eu me recuso a ver, né? E fico muito surpreso como é que essas redes sociais acabam, na verdade, permitindo, né, que mensagens dessa ordem sejam veiculadas. Porque para eles o que interessa é visibilidade, é quantas pessoas viram, repercutiram, etc., né? Então, eles não estão muito preocupados com o conteúdo, né? Isso é lamentável e é algo que nós vamos ter que pensar também em regulamentação, né? Quer dizer, que não se pode falar o que se quer, né? Você pode ter livre expressão, sim, dentro do que a Constituição permite, né? Afinal de contas, a Constituição é o grande pacto político que está em vigência no Brasil. Mas se nós rompermos com esse pacto, aí, de fato, é a barbárie, que é, na verdade, o que muitos estão apostando de agora até janeiro, né? Enfim, há aí, de fato, um momento muito delicado da história do país hoje, né? Eu acho que é claramente um grupo antidemocracia e uma maioria que eu espero pela democracia. Mas essa maioria ela tem que se consolidar nas urnas e depois garantir a posse e depois garantir ainda a gestão. Acho que tem 3 momentos bastante delicados e quando um indivíduo como esse, né, que pratica o ilícito, torna público, que ainda expressa valores racistas como esse, nada ocorre, de fato, né, estamos muito próximos da barbárie. Eu espero que a população brasileira tenha muita clareza desse momento importante que nós estamos vivendo e faça uma escolha muito assertiva, né, agora nas eleições próximas, para que a gente possa, de fato, banir esse tipo de visão que é antidemocrática, né, que não tem espírito público, que não é republicana, que não reconhece direitos de povos originários, enfim, que afronta a Constituição, fundamentalmente, né, e é evidente que se afronta a Constituição hoje com o povo indígena, amanhã pode afrontar com o direito de qualquer outra ordem de cada um de nós. Essa é a questão que nunca se lembra, né? As pessoas falam, mas é algo distante, né? O cara está lá na Amazônia. Não, mas se afronta como princípio, né, um direito de um segmento da sociedade brasileira, pode afrontar outros direitos também. Então, isso gera muita preocupação e é algo que depois que começa, para você segurar, reter, é algo muito difícil, né? Então, é preciso, sim, ter ações enérgicas, mas que, infelizmente, com esse governo, não há que esperar nada diferente, né? Esse faz de conta que eu estou fazendo alguma coisa e o tempo vai passando, já se vão para quase 4 anos dessa agonia, né, que nós estamos vivendo. Exato, você falou também a respeito da própria plataforma, né? Enfim, o próprio YouTube em relação a essa questão, e estava vendo aqui uma matéria da BBC e tem uma nota, né, do YouTube dizendo que quando não há violação à política do uso do YouTube, a análise final sobre a remoção de conteúdo cabe ao Poder Judiciário nos termos do Marco Civil da Internet. E falou sobre todas as barbaridades, ele falou, está sob análise. Então, quer dizer, não tomou nenhuma medida e jogou aí, no caso, para o Poder Judiciário. Vamos ver também como é que o Poder Judiciário atua nessa questão, porque está tendo realmente repercussão e você tem toda a razão, a gente não pode dar ibope mesmo, dar toda essa, né, essa bola para esses garimpeiros ilegais que estão aí ficando famosos no YouTube. Agora, Wagner, vamos passar para outro tema aqui, que o Conselho da Amazônia se reuniu pela primeira vez no ano, né? Enfim, dessa vez a reunião contou com a presença dos governadores da Amazônia Legal, enfim, a gente sabia que eles não estavam participando por conta dos decretos, né, editados pelo presidente da República em 2020, agora os gestores puderam participar por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal em abril, que determinou a retomada da participação deles no colegiado, né? Como é que você viu essa primeira reunião, o que ficou aí decidido, Wagner? Não houve avanço importante, né? As decisões não avançaram, mas tem uma referência política diferente, né? Quando você já reúne os governadores, especialmente no ano de renovação política, né? Claro que quem é candidato à reeleição já não está mais, né? Mas, de qualquer modo, é de fato uma mudança política importante, né? Até que ponto isso vai ser suficiente para reverter o quadro de desmatamento é uma incógnita realmente grande. Eu diria que, dada a conjuntura na qual você tem aí quem está exercendo o poder hoje, né, tem data marcada para sair, porque quem seria reeleito, né, na verdade, já teve que sair, um outro pode vir a ser reeleito ou fazer seu sucessor, digamos assim. Então, é quase que um descompromisso, né, com o final da gestão, eu diria. Isso, infelizmente, tem que ser reconhecido, não é só no caso de governador, né? A gente já tem hoje alguns políticos, né, em contagem regressiva, pensando, na verdade, no dia da eleição, né? Isso vai ficando cada vez mais
Mas quanto mais próximo da eleição, mais presente a preocupação com a eleição do que com a gestão de fato, né? E por isso acho que nesse momento o Conselho não vai conseguir ter muita ressonância, né? A não ser que haja uma pressão importante, né, da sociedade brasileira e especialmente também, é duro dizer isso, mas também de instituições internacionais, né? Se nós tivermos aí pressão das Nações Unidas, ONGs de prestígio internacional, de alguma forma soltando documentos, né, gerando pressão, órgãos internacionais como a Comissão da Biodiversidade, né? Isso talvez possa sensibilizar, mas nós já tivemos essas ações dessa ordem ao longo desses 3 anos e meio e, infelizmente, nada mudou, né? Então, eu realmente não estou muito otimista não com essa nova reunião, essa nova composição, em que pese é um ganho político, né? Você tem mais representatividade, gente que foi eleita, né? Isso, de fato, amplia um pouco as vozes, amplia as visões sobre essa temática fundamental, que é como introduzir a Amazônia nas relações com o resto do Brasil, né? De fato, não é possível manter as práticas ilícitas, precisamos fazer algo. E aí, se me permite comentar, por exemplo, né, o Estado do Maranhão acabou de fazer um acordo importante, vai receber dinheiro de um fundo das Nações Unidas, que vai mobilizar quase 70% da porção amazônica, né, que está presente no Maranhão. Então, veja, é curioso, você tem numa escala maior, né, do Conselho da Amazônia, que deveria estar propondo ações, não se faz nada, mas você tem uma unidade, aliás, a que tem menos território da Amazônia, é justamente o Estado do Maranhão, mas ela conseguiu, né, essa unidade de federação, porque tem uma visão bem diferente, né, outra visão até de sociedade, conseguiu captar recursos importantes para fazer ações que antigamente o Fundo Amazônia fazia e que parou de fazer por tudo aquilo que a gente já conversou aqui ao longo desses anos. Então, numa escala menor, você acaba tendo a possibilidade desse tipo de intercâmbio de recursos, né, para fazer ações que vão possibilitar que 70% do território da Amazônia, na porção presente no estado do Maranhão, vai ter alguma ação de conservação ambiental, mobilizando comunidades. A estimativa é que em torno de 80 mil pessoas vão ter algum tipo de apoio para manter a floresta em pé, com ações como bolsa de estímulo a não desmatar e coisas dessa ordem. Então, veja, talvez um alento, né? Se um governador conseguiu, na época, Flávio Dino, é claro que agora ele já saiu, mas enfim, ele que foi no período dele que o recurso foi conquistado, agora você teria possibilidade de outros governadores também buscar esse recurso junto às Nações Unidas, por exemplo, né? Então, há o que fazer, Marilu, se houver vontade política, nunca essa frase foi tão importante nesse país, né? De fato, você consegue recursos, você consegue fazer ações de outra ordem. Por quê? Porque o mundo entende a importância da Amazônia, né? Só algumas pessoas em Brasília que não reconhecem, mas o mundo entende a importância da Amazônia contemporânea. Exato, falando da importância da Amazônia, só para a gente fechar aqui e comentar, né? O Mourão foi procurado depois dessa reunião, né, questionado aí sobre a presença de 20 mil garimpeiros, né, em terras Yanomami, segundo, inclusive, dados da Utucara Associação Yanomami, e ele já veio aí com um certo negacionismo, dizendo que só são 3 mil, que esses dados são fantasiosos, né? Quer dizer, é negar essa realidade, né? O governo federal não adianta, é negacionista, né, Wagner? 3 mil é um dado suportável, tolerável? O próprio número que ele dá já é intolerável e insuportável, né? Como é que ele admite 3 mil? Enfim, já é algo que não poderia ocorrer, né? Não deveria ter nenhum, mas 3 mil já é assustador, né? E 20 mil, que deve ser o mais realista, se nós ficar com uma média aí, vamos dizer 10 mil, já é um absurdo, né? Estou falando de uma cidade média, uma cidade pequena, enfim. De fato, né? E com uma peculiaridade, nós sabemos que a presença do garimpeiro na escala que está lá é de uma capilaridade, ele vai penetrando no território, vai promovendo estragos, né, de longa duração e dispersos pelo território. Então, de fato, 3 mil, 20 mil, né, 10 mil, enfim, não deveria ter nenhum. Essa é a questão. E se ele assume o dia 3 mil, ele já está, na verdade, assumindo que falhou toda a coordenação que ele fez no Conselho da Amazônia. Infelizmente, eu diria. Exatamente, é crime, né? Porque precisa de autorização, não é isso? Quando é em terras indígenas, mineração em terras indígenas, ainda está proibido, né? Como você falou, de acordo com a Constituição. Tá certo, Wagner. Olha, foi um prazer conversar contigo, como sempre, e até a próxima semana. Forte abraço para você. Até a próxima. Se protege do frio, está bem agasalhado, é importante. Estou até o pescoço aqui. Valeu, Wagner, um beijão, até mais. A gente falou aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.